Senhor, amados, Jovem Moreira, mais uma reflexão. Nessa ocasião, fé versus obras. Os crentes, na sua maioria, aprenderam que o que salva é a fé. Mas eu queria dizer que isso é uma verdade incompleta, certo? O que salva primeiramente é a fé em Jesus. Primeiramente, a fé em Jesus tem que estar em primeiro lugar, mas em seguida as obras. E essas obras são obras de caridade, de amor, certo? Jesus, os apóstolos deram vários exemplos disso. Então, primeiramente é Jesus, porque Jesus abre as portas da salvação. O sacrifício de Cristo é uma oportunidade que Deus está nos dando para a salvação. Mas depois que a gente entra a porta da fé, essa caminhada daí até o final de nossa vida é pautada pelas boas obras, pelas boas ações. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. E se fugirmos, vamos perder a oportunidade. Por exemplo, Jesus disse assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam. Mas acumuleis para vós tesouro no céu, onde nem a traça corrói, nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, está também o vosso coração. O que é, queridos, acumular tesouro no céu? Como é que se acumula tesouro no céu? Se acumula. Paulo dá essa explicação. Paulo explica isso nas suas palavras. Ele diz que os ricos se dediquem às boas obras, sejam generosos, tenham compaixão, repartam, acumulem tesouro para a vida eterna. Acumulem tesouro para a vida eterna. Então, fazer tesouro no céu é você repartir com o seu irmão. É você repartir. É você ver a necessidade do seu irmão e ajudá-lo. Você fazendo isso, você está cumprindo o mandamento de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certo? Você não vai sustentar o teu irmão se tu não puder. Mas com certeza, ajudá-lo você pode, de acordo com as suas posses, com as suas necessidades, de acordo com as suas finanças. Então você pode fazer isso. Nós podemos fazer isso. Nós devemos fazer isso. Certo? Então acumular tesouro no céu, quando você acumula, você está guardando só para si. Quando Jesus diz assim também, se amardes somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem também os pecadores o mesmo? O que é amar quem nos ama? São os nossos familiares. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: se amardes somente os vossos familiares, não tereis recompensa. E o que as pessoas fazem? Só amam os seus familiares. Só guardam por seus familiares. Só repartem com seus familiares. Não está nem aí para ninguém, nem que seja da fé. Paulo diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, mas façamos o bem principalmente aos domésticos da fé. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desistido. Paulo também diz assim: aquele que furtava não furte mais, mas trabalhe com as suas próprias mãos para ter com que repartir com quem tiver necessidade. Não é só para rico não, irmão. Não é só para rico não. É para quem trabalha também. João diz assim: se algum irmão tiver bens do mundo e vendo seu irmão passar necessidade e não lhe estender as mãos, como estará nele o amor de Deus? Não está, querido. Não está. Aí Tiago diz assim: se tu vê o teu irmão passando necessidade e tu disser para teu irmão, a paz do Senhor, Deus te abençoe, e não lhe der o que ele necessita, que proveito virá daí? A fé sem obras é morta. Você anula a sua fé, querido, quando você vê o seu irmão
passando necessidade, estando necessitado e não estende a mão para ele. Ou então quando ele lhe pede, Jesus nos disse, pedi, dá a quem te pedir, e não volte atrás aquele que quiser que lhe empreste. Dá a quem te pede, e não volte atrás aquele que lhe pedir emprestado. Jesus está falando de alimento. Não é alguém pedir teu carro emprestado, o teu ventilador emprestado, o teu sapato emprestado, se for o caso. O sapato até dá para emprestar, né? Mas está falando mais de alimento. Não feche os olhos para quem precisa, que lhe pede alguma coisa. Não feche os olhos, não seja miserável, não seja mesquinho. Você dando, você está acumulando tesouro no céu. Mas os crentes aprenderam só para dar aos pastores. Os crentes aprenderam a dar só para os pastores, achando que estão dando para Deus. Não é dar só para o pastor não, para a igreja não, certo? É dar para os necessitados. Paulo fala sobre outro tipo de louvor, que é o louvor a Deus do coração grato daqueles que são ajudados. Paulo diz que resulta em glórias a Deus, em louvores a Deus. Isso é agradável a Deus. Mas você quer louvar a Deus somente com hinos, com músicas evangélicas? Não, louve a Deus por meio dos outros, em fazer os outros felizes, em ajudar. Não precisa dizer que é você que está dando, não. Dê escondido. Use de alguma forma. Se não puder se dar escondido, vai dar de pessoa mesmo, certo? Mas use isso para alegrar as pessoas. Procure ver o que é que as pessoas estão necessitadas e ajude-as. Eu congreguei numa igreja de ricos, onde os ricos se atropelavam com os pobres, se batiam um no outro com os pobres, mas o pobre era ignorado. Eu vi ali, cansei de ver ali muitas vezes pessoas com chinelo trocado no culto de domingo. Cheguei ali a ver pessoas mais simples com a camisa desbotada, uma senhorinha com camisa desbotada porque não tinha como ter uma camisa nova. Já ouvi pastor dessa igreja rica dizer assim para obreiros: você, irmão, que congrega essa igreja é rica, certo? É frequentada por pessoas da alta sociedade. Você que é obreiro, que está com o sapato todo amarrotado, sapato velho, irmão, compre uma graxazinha e passe esse sapato. Não use sapato aquele se o sapato está furado, você não se ajoelhe não para orar não, com o sapato furado não, para as pessoas não verem o buraco do seu sapato. E tudo isso eu via. E eu ficava pensando, por que ele não dá um sapato novo? Se ele vê algum irmão com um sapato velho, um sapato furado, por que ele não abre? Não tira do bolso e não dá ao irmão necessitado do sapato? Se o irmão está usando um sapato dessa forma, porque não tem dinheiro para comprar outro. Não é relaxamento. Então, simplesmente as pessoas não veem. Dentro da igreja, as pessoas não veem a necessidade dos outros. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Sabe? Então, as pessoas são ensinadas a dar só para os pastores. Não é dar só para os pastores, não. Os apóstolos ensinaram a dar para os necessitados. Os apóstolos, quando pediam oferta para eles, é porque eles estavam no meio do mundo, pregando o evangelho, e precisavam comer, se alimentar. Não é esses pastores que passam o dia em casa sem fazer nada, com bancos, conta bancária abastecida, com bolso cheio de dinheiro. Pastores que usam o dinheiro que ganham da igreja para botar negócio para eles, abrir comércios para eles. Conheci pastores que faziam isso. E eram pastores, ganhavam super salário de igreja e pegavam o dinheiro e investiam em comércio para eles. E muitas vezes não ia nem para a escola dominical, botavam um obreiro para tomar de conta, porque ele estava no comércio dele domingo pela manhã, porque tinha vendas, ele tinha que estar lá, ele e a esposa. Quer dizer, não bastava o salário da igreja, ainda tinha que ganhar mais. E outra coisa, era mesquinho, não repartia, não dava nada para ninguém. Então, existe um erro muito grande aí, certo? Falta de assistência aos pobres da igreja, aos necessitados. Até mesmo entre eles, até mesmo pastores também. Já foram pastores longo tempo de suas vidas, deram a vida pelo evangelho. E depois se aposentaram pelo governo, salário do governo. E
um salário de miséria e a igreja não assistia às suas necessidades. Um salário de fome. Salário mínimo é um salário de fome. Salário que não dá para suprir toda a necessidade. E esses homens deram a vida pelo evangelho e depois não tinham direito a uma ajuda da igreja. Já vi pastores chorar, contar para mim que foi pastor a vida toda e agora, depois que se aposentou, não está mais trabalhando para a igreja, se aposentou, não recebe nada da igreja, não recebe uma ajuda da igreja. Enquanto pastores atuais com super salários, e aqueles homens que deram a vida pelo evangelho não ganham mais nada. Isso é uma desassistência. Eu sou evangélico há muito tempo, sou cristão há muito tempo. E a minha maior parte do tempo foi na Assembleia de Deus. Passei só um ano na presbiteriana, depois mudei para a Assembleia de Deus. O restante da minha vida cristã foi na Assembleia de Deus. Mas hoje não congrego mais na Assembleia de Deus. Eu sou interdenominacional. Porque eu vejo uma administração errada financeira na Assembleia de Deus. Um pastor com 30 igrejas, um campo com 30 igrejas, com um só pastor. A Assembleia de Deus tem campo de 30 a 20 igrejas, ou mais, ou menos. E só quem ganha é o pastor daquele campo. Os dirigentes congregacionais ganham porcentagem de suas igrejas, certo? Quer dizer, são funcionários do pastor mal remunerados. Eu sou contra isso. E quando eu comentei isso em dois ministérios da Assembleia de Deus, campos diferentes, eu fui repreendido pelos pastores. Por quê? Porque eles não querem dividir, não querem abrir o bolso, a mão para repartir com os irmãos. Aqueles irmãos dirigentes congregacionais são como funcionários mal remunerados. Isso é antibíblico, a Bíblia não faz distinção entre pastor e dirigente congregacional. Quem assume a congregação é um pastor dela. Então, se não é para os outros ganhar, nenhum ganha. Se não é para um ganhar, os outros todos ganharem, nenhum ganha. Então vamos trabalhar, todo mundo, vamos trabalhar. Não é para ninguém ganhar. Mas não, o pastor ganha super salário para passar o dia em casa. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não dá o teu dinheiro só para a igreja, não. Tu dá 10%, dízimo não é neotestamentário, certo? Mas eu te aconselho, quer contribuir, faz o seguinte. Pega 5% da tua renda, em vez de 10% para a igreja, dá 5%. E dá 5% para o necessitado. Para algum irmão que precisa. Todo mês faz isso. O judeu foi instruído a quem tivesse campo, não colher todo o campo, mas deixasse o canto do campo para o pobre, para o órfão e para o necessitado e para o estrangeiro. E a igreja hoje não está nem aí para necessitado. E tá. Traga 1 quilinho de alimento para o necessitado, para fazer a cesta básica. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. A igreja passa o mês todinho pedindo dinheiro, dízimos e ofertas. Em todos os cultos é oferta, em todos os cultos são dízimos e oferta. E por necessitado apenas 1 quilo de alimento por mês. Vão tomar vergonha na cara, rapaz. Seus mesquinhos, seus mercenários, seus avarentos, exploradores da fé do crente. Ensina esse crente a repartir com o necessitado, com o pobre, com quem precisa. Então, irmão, tu quer dar dízimo, dá 5% para a igreja e dá 5% para o necessitado. Não pode dar 10%, dá 2,5% para a igreja e dá 2,5% para o necessitado. Faz alguma coisa pelo pobre, faz alguma coisa pelo teu irmão necessitado. Certo? Deixa de dar só a esses pastores, enriquecer esses homens para ele estar comprando um carro novo, mandando os filhos para os Estados Unidos para estudar nos Estados Unidos, usando as melhores grifes de roupa, à custa do dinheiro do povo de Deus, dos necessitados. Então, Paulo ensinou, vai ver na Bíblia, Paulo ensinou e Jesus ensinou a repartir com os pobres, com os necessitados, principalmente os da igreja. E não dá só. Jesus recebia doação. Está lá em Lucas capítulo 7, 1 a 4. Recebia doação. Mas Jesus não pedia dízimo. Não pedia dízimo, era doações de alimento para ele e para os apóstolos. Certo? Então é isso que nós devemos dar para a igreja. Fazer uma contribuição para a igreja. Para pagar água, pagar luz, pagar algum funcionário que for necessário. Para dar até salário para pastor, se for necessário. Se houver necessidade desse homem passar o dia na obra. Certo? Mas tinha que trabalhar e não passar o dia em casa. Ou então num gabinete pastoral.
para trabalhar, para sair de casa e evangelizar, visitar os lares. E não passar o dia em casa, como muitos deles fazem, vai só à noite para o culto, 2 ou 3 vezes por semana. Então isso está errado, isso está errado. Os apóstolos pregavam o evangelho, comiam do evangelho, mas pregavam o evangelho todos os dias. E eles não estão fazendo isso. Não estão fazendo. Não sou contra o salário para pastor, desde que ele trabalhe. O apóstolo Paulo diz isso. O apóstolo Paulo diz isso. Os presbíteros que governem bem sejam dignos de duplicada remuneração, principalmente os que trabalham no ensino e na palavra. Porque está escrito: o obreiro é digno do seu salário, e não amordaçarás a boca do boi que trilha o grão. Está lá escrito, 1 Timóteo 5, 17 e 18, se não me engano o texto. Então não sou contra, mas tem que trabalhar, tem que suar a camisa, tem que sair dentro de casa. Mas esses homens não fazem nada para o evangelho, passam o dia em casa, como eu já disse, ou tomando conta na semana de comércio que eles botaram, e ainda ficam ganhando. E outra coisa, repito, a Bíblia não faz distinção entre pastor e dirigente congregacional. Não faz. Meu irmão, exige seus direitos. Deus te dá o direito. E se a obra de Deus precisa de você o dia todo na igreja, não vai ser só dirigente congregacional, passa o dia trabalhando, se cansando, para depois do dia de trabalho e tomar conta de uma igreja para esses homens, para botar dinheiro no bolso deles. Você também é pastor, você tem direito. Exige seus direitos, faça uma revolução nesse ministério para todo dirigente congregacional local ser um pastor local remunerado o dia todo para trabalhar para o evangelho. Exige os seus direitos. Isso é um erro administrativo da Assembleia de Deus. Desde o começo que eu percebi isso e vejo isso. Isso está errado. E eu me excluí da Assembleia de Deus por causa disso, porque eu vejo esse erro. E eles não aceitam que você fale. Eu falei 2 vezes e fui repreendido por falar. Entendeu? Porque não querem. Eles não querem repartir. E a igreja tem recurso para isso. A igreja é rica. Rios de dinheiro correm nessa igreja, nesse ministério. E eles não repartem porque não querem. Tá? Então, deixo aqui o meu grito para o povo de Deus, o meu grito para esses líderes, porque o juiz está às portas. E vocês vão pagar pelo que vocês fazem, pela má administração, por pensarem só em vocês vão pagar. Tesouro no céu é repartir com quem precisa, é dar a quem precisa. Então, igreja, olha para quem está do teu lado, quem precisa. Faz alguma coisa pelo quem precisa. Identifica quem está necessitado e ajuda todo mês, não é só uma vez não. Não é só uma vez não. Não precisa dar todo mês a uma só pessoa não, a não ser que tu queira. Mas pode estar trocando de pessoa todo mês. Todo mês faz alguma coisa. Tira do teu salário, faz alguma coisa por quem necessita todo mês. Certo? Principalmente dentro da igreja. Certo? E fora da igreja também, vem necessitado, ajuda, conforme as tuas posses, conforme as tuas condições. Estou dando esse grito, mas eu faço isso. Eu não estou cobrando de vocês uma coisa que eu não faço, não. Eu faço isso conforme as minhas possibilidades. Tinha um irmãozinho aqui que ele era evangelista. Por conta própria. Ele saía todos os dias evangelizando. E eu ajudava ele financeiramente, porque ele pertencia a um ministério que não via o seu trabalho, sabe? Ministério hoje é como um cego na porta de um templo, só pedindo esmola. Não tem nada para ninguém, é só para eles. Então eu ajudava esse irmão. E ajuda qualquer um que chega na minha porta me pedindo uma ajuda. Que eu puder ajudar, eu ajudo, certo? Dou a minha vida como exemplo. Não estou cobrando o que eu não faço. E estou cobrando porque faço e sei que precisa ser feito e entendo pela Bíblia que precisa ser feito. Então aqui fica o meu grito ao povo de Deus. Obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.